Olá, esta é a resolução do teste 5 de radiciação. O resultado de raiz quadrada de 4 mais 2 raiz de 3, isso multiplicado por raiz de 3 menos 1 e multiplicado por raiz de 4 elevado a menos 1 e aqui eu tenho as alternativas de resposta. Eu coloquei aqui, eu escrevi o que foi dado no enunciado. É isso que ele quer que a gente determine. Então, eu vou chamar tudo isso de x, para facilitar aqui, não ter que ficar toda hora escrevendo essa expressão grande aqui. Tá? Eu vou pegar essa expressão, ela tem três termos aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu vou procurar simplificar esses termos de forma conveniente para se chegar no resultado. A primeira coisa que eu vou fazer, esse primeiro termo, eu vou transformar ele em radicais simples. Então, a fórmula é essa daqui. Só que eu vejo que aqui, ó, o A, tudo bem, 4, e aqui raiz de B. Aqui eu tenho 2 raízes de 3. Então, eu tenho que transformar 2 raízes de 3, raiz quadrada de 3, eu tenho que transformar em raiz quadrada de um número. Então, eu vou fazer assim, 2 vezes raiz quadrada de 3, eu passo o 2 para dentro da raiz, ele vai como 2 ao quadrado, multiplicado por 3. Então, é igual a raiz quadrada de 4 vezes 3, que é igual a raiz quadrada de 12. Tá? Então, eu posso dizer que o que eu tenho aqui, esse primeiro termo, é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 menos raiz quadrada de 12. Agora sim, está similar, né? O que eu tenho aqui com o que eu tenho aqui. Então, por comparação, A igual a 4, põe aqui A igual a 4, raiz de B, raiz de 12. Então, B igual a 12. Em seguida, eu tenho aqui que o C é igual a raiz quadrada de A ao quadrado menos B. O A é 4, então o C é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado menos o B. O B é 12. Então, C igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado 16 menos 12. Então, C igual a raiz quadrada de 4. Então, C vale 2. Bom, eu tenho no A igual a 4, C igual a 2, é só eu substituir aqui nos radicais simples, né? O A igual a 4, C igual a 2, então se eu somar, eu vou ter 4 mais 2 dividido por 2 dentro dessa raiz, mais raiz quadrada de 4 menos 2, que é o A menos C, dividido por 2. Raiz quadrada de 4 mais 2 dividido por 2 é igual a raiz quadrada de 6 dividido por 2, que é igual a raiz quadrada de 3. 4 menos 2 é 2, dividido por 2, 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, eu tenho como resposta que esse primeiro termo vale raiz quadrada de 3 mais 1. Então, eu anotei aqui. Bom, aqui o próximo termo não tem muito o que eu fazer. E ele é bem parecido com o que eu calculei aqui, nesse primeiro termo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse primeiro termo pelo segundo termo. Tá? Isso aqui nós vamos ver que se trata de um produto notável. Ou seja, eu vou ter aqui um valor simplificado. Tá? Eu tenho que usar a propriedade distributiva, né, da multiplicação. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, raiz quadrada de 3 multiplicado por raiz quadrada de 3, que é igual a 3. E raiz quadrada de 3 multiplicado por menos 1, que é igual a menos raiz quadrada de 3. Depois eu faço a mesma coisa aqui, ó. 1 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 3. 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. Aí eu vejo que eu tenho aqui menos raiz quadrada de 3 e mais raiz quadrada de 3, eu corto. Vai sobrar 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. Então, eu tenho 2. E o próximo termo que vem aqui é o 4 elevado a menos 1. É a mesma coisa que raiz quadrada de 1 elevado a 1 dividido por 4. Ou seja, 1 dividido por 2 ao quadrado. Então, o 1 e o 2 saem para fora da raiz, fica meio.
Então eu já tinha 2, né? Aqui desse cálculo, 2 vezes meio, então a resposta, o x é igual a 1, o x é a expressão que ele pede o resultado. Olhando aqui as alternativas de resposta, eu vejo que a opção correta é a opção B, B de bola.